FM apresentam entrevista com os candidatos a prefeitos da região de Souza. Bom dia, Souza. Mais uma vez o bom dia aos nossos ouvintes e agora também telespectadores, internautas do sertão da Paraíba. Estamos começando mais uma etapa da Caravana da Democracia. Programa este da TV Diário do Sertão, em parceria com a Rádio Líder FM de Souza, OAB de Souza, provedor de internet Newline. Também nesse projeto conosco, a Rádio Alto Piranhas AM de Cajazeiras, o provedor de internet Netline de Cajazeiras e a OAB subseção da vizinha cidade de Cajazeiras. A nossa proposta é fazer com que você, eleitor, possa se decidir em relação ao seu voto nessa reta final das eleições 2016, já que estamos há exatamente 23 dias do pleito eleitoral. A Caravana da Democracia na região de Souza iniciou entrevistando os candidatos a prefeito de Lastro e de Aparecida. Na semana seguinte, trouxemos aqui os candidatos a prefeito de Marizópolis e de Souza. Na terceira semana da Caravana da Democracia, que foi a semana passada, aqui estiveram os candidatos a prefeito de Nazarezinho e também de Santa Cruz. Nessa quarta semana, entrevistaremos os candidatos a prefeito de São Francisco. À tarde, estará aqui o candidato de situação, João Bosco Filho, do PSDB. E agora, pela manhã, já aqui conosco para falar ao vivo, o candidato de oposição, Gerôncio Sucupira Júnior, do PSB. A Caravana da Democracia tem um patrocínio também do Supermercado Universo, economia todo dia, em Souza, no bairro da Estação. Sabão Novo Reino, em breve com sabão de coco, o rei da limpeza. Voita Gás, em Souza e Cajazeiras, botijão por R$ 45. Martins Farma, nas casas populares, em frente ao supermercado de Eronildo, aqui em Souza. Clinos Oftalmologia Especializada, a única do interior da Paraíba, credenciada e apta para realizar transplante de córnea. New Ótica, Onofre Materiais de Construção, Siga Autoescola, Souza Eletromóveis. E também conosco Super Félix, além das empresas cajazeirenses, Central Lab, E-Design e Mondrian Motel. Essa transmissão você pode conferir através do portal diariodosertão.com.br ou diretamente no link da nossa TV. tvdiariodosertão.com.br. Você em São Francisco e em outras regiões pode compartilhar a nossa entrevista com quem você quiser, através do Facebook, através do Twitter, através também dos grupos de WhatsApp. Fique à vontade para o compartilhamento. Para emissoras de rádio e sites parceiros, sempre a nossa orientação. Retransmitir as duas entrevistas, essa pela manhã e a próxima às 2h da tarde. Vamos começar a nossa conversa com o candidato Gerôncio Sucupira Júnior, do PSB. Gerôncio, bom dia. Muito bom dia, Levi. Bom dia, Marcelinho, Peterson, do Diário do Sertão, a todos que estão na cabine aqui, a todos os amigos que vieram de São Francisco nos acompanhar, os candidatos a vereadores e as lideranças. Bom dia especial à nossa querida cidade de São Francisco, pela qual eu tenho o prazer de disputar essa eleição e colocar meu nome à disposição daquelas pessoas, Levi. O Gerôncio, por que mais uma vez você decidiu disputar a prefeitura de São Francisco? Levi, como todos são sabedores, em 2012 pleiteei o cargo de prefeito, por uma diferença não razoável, muito pequena, inclusive, não obtivemos êxito, e o grupo da oposição
achou, mais uma vez, que eu seria o nome ideal para competir a prefeito daquela terra. E eu, de forma pronta, de forma feliz, de forma segura, decidi, mais uma vez, pleitear o cargo de prefeito e gestor daquele município, porque achamos que a gente tem muito o que fazer por aquela terra. Qual o seu principal projeto para São Francisco? Levi, a saúde em São Francisco realmente deixa muito a desejar, ao contrário do que falam. A educação é uma coisa básica em que qualquer governo tem que investir. Mas São Francisco hoje anseia por oportunidades para seus filhos. São Francisco hoje é uma cidade que a população diminui, por incrível que pareça. Outras cidades ao redor aumentam a população e São Francisco diminui, porque os filhos daquela terra não têm a oportunidade de ficar em São Francisco. É desafiador, mas eu gosto de ser desafiado. E meu principal projeto para São Francisco é gerar oportunidade para essas pessoas não irem embora de São Francisco. A gente é testemunha que ano a ano as pessoas vão embora para São Paulo, para outras regiões do Sul, em busca de oportunidade de trabalho. E a gente se preocupa muito com isso. A gente tem andado casa a casa e, sem dúvida nenhuma, digo a você, que ao menos tentar e conseguir, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus e com o apoio das pessoas e de demais governantes, o principal projeto nosso é gerar emprego e renda naquela terra. Então o senhor defende que ainda existe o êxodo em São Francisco, pessoas saindo daqui o IBGE mostra para o sudeste ou sul do país. Exatamente, o IBGE mostra em números claros, não sou eu que estou dizendo, que a população de São Francisco diminuiu 2,9% nesse período. Enquanto Vieirópolis, aqui uma cidade vizinha, cresceu 8%, que é uma cidade que se emancipou na mesma época que São Francisco se emancipou. Aparecida cresceu 30%, a população. E por que São Francisco diminuiu 2,9%? Isso é uma coisa preocupante. A gente tem, não está escrito em lugar nenhum que os filhos de um lugar têm que escapar em outro lugar, têm que sobreviver em outro lugar. O compromisso nosso como gestor é tentar, ao menos, tentar conseguir trazer essas pessoas para se fixar em nossas terras. Porque isso tem que acontecer porque é de direito. As pessoas têm que conseguir sua sobrevivência perto da sua família. E é para isso que a gente vai lutar. O senhor acredita essa fuga dos são francisquenses à atual gestão municipal? Não só a atual, mas os 20 anos que foi sempre o mesmo grupo político, né? Então, eu não vi, ninguém viu nenhuma iniciativa nesse sentido, de fazer com que os filhos de São Francisco deixassem de ir embora. Nunca se procurou gerar um emprego, não através de prefeitura, porque a gente sabe que prefeitura não é cabide de emprego, mas existem outras formas de se gerar emprego. Não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil e simples de ser feita, mas ao menos tem que ser iniciada, tentar atrair pessoas que investem em São Francisco para começar a se gerar os empregos necessários àquela terra. Então isso é a nossa bandeira nessa eleição, sem dúvida nenhuma. É claro que a saúde deixa muito a desejar lá. A gente procurar diariamente para dizer que não tem medicamentos nos postos de saúde, falta médicos. Infelizmente, essa falta de médicos acontece durante 3 anos e 6 meses, porque quando é época de eleição agora, geralmente aparece bastante médico lá em São Francisco. Mas a gente vai mostrar que a gente é capaz de aumentar o número de médicos em São Francisco, que hoje só são 2, na atenção básica, só são 2 médicos em São Francisco. A gente acha um número insuficiente e a gente quer ampliar isso para melhorar a assistência às pessoas também nessa área. Muito bem, são agora na cidade de Souza 8h14. Estamos conversando com o candidato a prefeito do município de São Francisco, pelo bloco de oposição, Gerôncio Sucupira Júnior. É interessante registrar, candidato, que o seu pai, Gerôncio Sucupira, foi o primeiro candidato a prefeito pelas oposições, isso em 1996. E a derrota sofrida por ele para o então João Bosco Gadelha de Oliveira, que se elegeu prefeito, já falecido, pai, por coincidência, do atual prefeito, João Bosco Filho, que é seu adversário político nessa eleição e foi também
na eleição de 2012. Há quem conteste, Gerôncio, dentro do bloco de oposição, o resultado daquela eleição. Inclusive, foi solicitada à Justiça Eleitoral recontagem de votos. O senhor é muito jovem, talvez naquela época ainda fosse um adolescente, mas certamente conhece de perto essa história, né? Daria para relembrar o que aconteceu em 96? Seu pai costuma muito comentar sobre esse caso, Gerôncio Júnior. Levi, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de dizer que meu pai, ele foi uma das pessoas que mais lutou pela emancipação política de São Francisco. Na época ele era vereador aqui em Souza, e Dionísio Gomes, lá de Marisópolis, eles dois encabeçaram, junto com o prefeito da época, Dr. João Estrela, se eu não me engano, o projeto de emancipação política dessas cidades. Então meu pai já, juntamente com o próprio Marquinhos também, lutou muito pela emancipação política de São Francisco. Em relação a essa pergunta que você me fez, eu posso te dizer o seguinte: até hoje as pessoas que acompanharam aquela primeira eleição ainda comentam isso em São Francisco, certo? Que cidades como Aparecida recontou, mas São Francisco não deixaram recontar. Então, assim, ficou realmente aquela interrogação até hoje sobre esse resultado dessa eleição. Mas eu acredito assim, eu penso muito no futuro, certo? Eu prefiro, particularmente, deixar essas coisas de lado e pensar no melhor para São Francisco. Reviver o passado às vezes nos magoa, e a gente trabalhar magoado não é bom para a gente nem para a cidade. Então a gente pensa para frente, pensa em desenvolver aquela cidade, pensa em fazer o bem às pessoas de São Francisco, porque eu acredito que eu nasci para isso. Então essa história traz mágoas para você? É verdade, com certeza. Meu pai e Marquinhos tiveram uma história muito bonita lá em São Francisco, uma política muito bonita, e as pessoas hoje ainda remexem, procuram remexer, mas da minha parte, assim, eu procuro deixar um pouco isso de lado, porque realmente é uma coisa que magoa um pouco. Vocês se sentem vitoriosos de 96? Com certeza, com certeza. É uma coisa que a gente tem que o povo, todo mundo fala isso, São Francisco. Até pessoas que hoje são aliadas do grupo de situação ainda falam isso. Então, mas a gente está tranquilo. A gente, graças a Deus por isso, a gente nunca passou um dia sem comer, graças a Deus. E vive, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, com as nossas famílias em paz. Muito bem, vamos ao intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com mais perguntas da produção, de cunho político, de cunho administrativo, aqui nessa conversa com o candidato de oposição, Gerôncio Sucupira Júnior, na Caravana da Democracia, projeto da TV Diário do Sertão, em parceria aqui com a Rádio Líder FM de Souza. Voltamos já já. Estamos apresentando entrevista com os candidatos a prefeitos da região de Souza. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Alô amigos, eu sou José Dias Neto e o nosso encontro agora é todas as quartas e quintas, a partir das 18 horas no Interview, o seu programa de entrevistas. Interview, todas as quartas e quintas, sempre às 18 horas. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Venha conferir as novidades da Dadá Bijuterias. Brinquedos e decoração com descontos especiais de até 25% para revendedores. Dadá Bijuterias, na Praça Presidente João Pessoa e Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. E em Patos, na Rua Leôncio Vanderlei 321 Centro, em frente ao Mercado Central. Aceitamos também os cartões Visa, Master e Hiper. Venha na Dadá Bijuterias e conheça nossas novidades. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos.
Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Viva momentos de paz, harmonia e esclarecimentos espírita doutrinários assistindo ao programa Mensagem de Esperança. Mensagem de Esperança é produzido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sírios do Caminho. Sua apresentação ocorre todas as sextas, das 18 às 18h30, aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Mega Engenharia, construções e terraplanagens, implantação de loteamentos, construção de açudes, locação de máquinas, Mega Engenharia, rodovia BR-230, quilômetro 502, Distrito Industrial, Cajazeiras, Paraíba, 83-3531-4535 e 99935-7718. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir, à vista com super descontos, ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Estamos apresentando entrevista com os candidatos a prefeitos da região de Souza. Oito horas e 22 minutos. Estamos de volta nesse segundo bloco, entrevistando o candidato de oposição da cidade de São Francisco, Gerôncio Sucupira Júnior, do PSB. Lembrando também que são nossos parceiros nessa jornada, nesse projeto, Leleca Produções e Tico Mildeza Produções. Leleca aqui na região de Souza e Tico Mildezas na região de Cajazeiras. Lembrar também que na próxima semana passarão pela Caravana da Democracia os candidatos a prefeito de São José da Lagoa Tapada na quinta-feira e também de Vieirópolis na sexta-feira. Então, Caravana da Democracia, encerrando esse périplo pelas cidades da Grande Souza. Próxima semana com São José da Lagoa Tapada, os candidatos Cláudio Antônio, o Coloral, e Celinho Mendes já foram comunicados, né, da nossa entrevista, como também os candidatos de Vieirópolis serão os entrevistados da próxima sexta-feira. E já estamos anunciando também, atenção, Souza, dia 23 desse mês, debate com os dois candidatos a prefeito de Souza, André Gadelha, do PMDB, e Fábio Tairone, do PSB. Os dois, cara a cara, aí já será debate, não será mais entrevista, será sim debate com os dois candidatos, frente a frente, diante as câmeras da TV Diário do Sertão e, logicamente, com retransmissão da nossa Rádio Líder FM. Voltando aqui a conversa com o candidato de oposição, Gerôncio Sucupira Júnior, teve um fato que aconteceu, salvo engano, ano passado em São Francisco, Gerôncio, em que um depósito de fogos de artifício do vereador Marquinhos, aliado politicamente do grupo do qual o senhor faz parte, né, foi incendiado. E há quem diga que o incêndio foi criminoso.
E há quem diga que foi por questões políticas. O senhor concorda com essa informação de que foi um crime político e não simplesmente um acidente, um incêndio? Levi, eu poderia te responder da seguinte forma: criminoso todo mundo sabe que foi porque o Corpo de Bombeiro atestou esse criminoso. E eu só posso te dizer uma coisa: as pessoas que fizeram isso pensavam que ia fazer mal apenas a Marquinhos. Não pensaram que ia acontecer uma explosão daquela magnitude que ia, inclusive, acabando a vida de muitas pessoas em São Francisco. Agora, para te responder se tem cunho político, eu prefiro não dizer, porque eu gosto de dizer o que eu tenho certeza, o que eu posso provar, não é o que eu tenho certeza, porque certeza eu posso até ter, mas eu não vou conseguir provar. Mas a polícia está investigando, a Polícia Civil. A gente, é obrigação da gente confiar na justiça, né? E a gente está esperando até hoje um resultado definitivo disso. Agora, que foi criminoso, isso aí o Corpo de Bombeiros já comprovou. As pessoas quiseram fazer isso com o Marquinhos, porque ele sabe que é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, me ajudando as pessoas de São Francisco. E fizeram isso para quê? Para atrapalhar, pensando que ele ia parar de ajudar as pessoas de São Francisco. Mas foi ao contrário, ele ajudou, ele aumentou ainda as suas ajudas ao povo de São Francisco. Então, o que eu posso te responder é isso: que foi criminoso, tenho certeza que foi, mas assim, não vou afirmar se foi político, porque eu não tenho como provar. Embora eu tenha minhas convicções sobre isso. Marquinhos, ele diz isso, ele afirma que o incêndio foi criminoso e foi por motivação política. Ele não faz esses tipos de comentários com você, não? Faz, mas assim, eu prefiro que ele, que foi o grande prejudicado, se pronuncie sobre a questão de quem mandou fazer ou quem deixou de mandar fazer. Agora, que realmente foi uma coisa criminosa para prejudicar ele, até porque fogo de artifício, Levi, não pega fogo sozinho, não. E à noite, em um horário frio, pior ainda, né? Então a gente tem a certeza que foi criminoso, o Corpo de Bombeiros já atestou. Mas Marquinhos entrega, ele é um rapaz religioso, Júnior, vou entregar na mão de Deus. Muitas pessoas até dão sugestões ou ideias para fazer determinado tipo de coisa, mas ele sempre procurou entregar nas mãos do Pai. Ele chega a citar nome de alguém nessas conversas? Para mim, sim. Para você, sim? Para mim, sim, mas eu prefiro não dizer o nome das pessoas aqui. É uma pessoa ou mais de uma pessoa? Não, o mandatário agora que fez foi várias. Esses nomes estão no inquérito policial? Estão. É de domínio público? Isso. Tá certo. E com isso aí, vou fazer um trocadilho. A eleição de São Francisco promete pegar fogo? Já pegou há muito tempo. Já pegou há muito tempo. Sempre foi acirrada. A gente procura nunca partir para o lado da confusão, da violência. Eu acho que quem me conhece é testemunha que eu sou uma pessoa pacífica e procuro sempre fazer minhas campanhas em paz. E pretendo fazer essa também em paz, se Deus quiser. E peço aos aquelas pessoas que estão próximas de mim, para também procurar a paz. Porque eu penso da seguinte forma, Levi: eu sou adversário do candidato de situação, mas eu não sou inimigo. Você fala com ele, cumprimenta ele? Se a gente se passar um pelo outro, a gente cumprimenta tranquilamente. Já aconteceu isso? Já, várias vezes, certo? Eu sou cristão, eu sei que ele é cristão, então para mim isso é suficiente para me respeitá-lo. Agora eu preciso ser respeitado para que esse respeito seja recíproco. Quando você fala em paz, que o seu grupo prega a paz, alguém pode entender que existe algum tipo de guerra lá em São Francisco. Existe algum histórico nesse sentido, Gerônimo? Não, porque veja bem, o atual candidato lá vem dizendo que, intitulando a gente da turma do mal. Mas inclusive ele vai ter a oportunidade hoje à tarde, eu queria saber o mal que eu fiz, ou que alguém do meu lado fez a São Francisco. A gente tem a seguinte história de vida: se a gente não puder fazer o bem, meu irmão, o mal a gente não vai procurar fazer a ninguém, certo? Isso é uma coisa de família mesmo, uma coisa das nossas origens. Então, pelo contrário, eu acho que a gente tem feito bem a muita gente de São Francisco, tem ajudado a muita gente na área da saúde. A gente, nesse período aí de estiagem, tirou das nossas condições para ajudar as pessoas a combater, através da perfuração de poços. A gente conseguiu ajudar algumas pessoas a perfurar poços. A gente tem
até construído pequenas passagens molhadas lá, lajões, na comunidade de do Riacho, dos Lagoas, a gente fez isso também. E na área da saúde a gente procura ajudar sempre que possível, com a ajuda dos meus irmãos, Dr. Geofábio, Zé Neto, meu pai, assim, George, a gente tem sido sempre pronto a ajudar as pessoas na hora da necessidade, na hora da dor, na hora da necessidade na área da saúde, principalmente. Falar em saúde, candidato, vocês da oposição têm sempre pregado o discurso de que a família do atual prefeito é bastante agraciada, é bem favorecida na prefeitura de São Francisco. Essas afirmações são apenas discurso de campanha ou vocês têm algo comprobatório que faça realmente as pessoas creem que esta é a realidade em São Francisco? Levi, a Secretaria de Saúde do município é ocupada por uma tia do prefeito. Ela é concursada como bioquímica, se eu não me engano, farmácia de bioquímica, mas ela é secretária de saúde. Então a saúde eles dominam dessa forma, certo? A médica do município é a doutora Elisa, e o outro médico, que eu te falei, como só tem 2 na assistência básica, é o doutor Elano, que por sinal faz um bom trabalho lá em São Francisco. No mais, aí, questão de odontologia também, a esposa do prefeito, sei que é concursada, mas ganha mais do que os outros lá, não sei porquê. Né? Então as pessoas, o povo hoje é inteligente, Levi, o povo sabe o que acontece no dia a dia, sabe que falta médico em São Francisco. A médica que é para trabalhar 20 horas, trabalha 4 horas por semana, então eu acho que isso tudo são benefícios, né? Se você tem que cumprir uma carga horária no município e não cumprir para trabalhar em outro lugar, para mim isso já é favorecimento. Então eu acho que tudo isso confirma essa pergunta que você me fez. Como é que se caracteriza essa questão você falou que tem uma médica que ganha mais do que os outros médicos. Ela trabalha mais do que os outros médicos? Eu acho que não, acredito que não. Mas eu acho assim que ela é médica, ela é odontóloga do PSF, esposa do prefeito, que a gente tem todo respeito. Mas será que é justo ganhar mais do que os outros? No caso, ela é odontóloga. Isso. É a doutora Natália que você se refere. Isso. A esposa, a primeira-dama do município. Perfeitamente. Essa é a situação que existe verdade, lá hoje. Verdade. E vocês têm fiscalizado isso? O vereador Marquinhos... Tem feito denúncias aos órgãos de fiscalização? O vereador Marquinhos, ele é bastante atuante e ele tem procurado o Ministério Público Estadual e o Federal. E a gente espera o resultado disso, né? Mas o que eu te falei, o que importa é o que a gente pensa em melhorar São Francisco. Para essa área de odontologia, por exemplo, eu tenho o sonho de implantar uma unidade móvel, levar o odontólogo até as comunidades rurais e até as escolas, né, para estar mais perto da população. Então, é como eu te falei, eu procuro sempre pensar no que eu posso fazer e não no que eles deixaram de fazer. É essa proposta que eu trago para São Francisco. Com relação à área de saúde, por exemplo, a médica, a odontóloga é concursada. Isso. A médica que atende lá no posto de saúde é também concursada. Certo. Você sendo eleito, Gerôncio Sucupira Júnior, você vai colocar essas pessoas para realmente cumprir o trabalho? Você vai baixar o salário de quem você acha que está ganhando acima? Veja bem, eu também sou funcionário público. Eu acho que o horário, eu sou de 40, eu tenho que cumprir as 40 horas. E recebo por isso, certo? Então, o salário deve ser correspondente com a carga horária que o profissional cumprir. Então, vai haver a fiscalização disso. Não por perseguição, porque ela adquiriu o seu emprego lá através de concurso. Mas eu, como gestor, eu tenho a obrigação de cobrar que ela exerça a sua função no horário e de forma correta. Então, se isso não for cumprido, a gente tem que procurar meios para resolver o problema. Demissão, por exemplo, afastamento do cargo? Existe o trâmite burocrático, a gente tem que consultar assessoria jurídica do município, ver a legislação, mas não é interesse meu demitir um funcionário concursado. Pelo contrário, se eu puder ajudá-lo a se manter em São Francisco, é isso que eu vou fazer. Pode acreditar nisso. Não é porque é mãe ou é a esposa de fulano que eu vou perseguir, de forma alguma. Isso é uma coisa que estou dizendo aqui a você e ao site aí, jamais faria isso. Se eu puder melhorar as condições de trabalho deles, com certeza farei isso. Agora, desde que se cumpra
as suas obrigações enquanto funcionário, não meu, mas das pessoas de São Francisco. No começo dessa entrevista, o senhor falou sobre o fato das pessoas estarem saindo de São Francisco e apresentou dados do IBGE, né, de uma fuga de 2,9%. Né? Isso implica dizer também que São Francisco há uma falta de emprego e de renda. Qual é o seu grande propósito, candidato, para a geração de emprego e renda em São Francisco? Primeiro passo, a gente não pode esquecer que São Francisco é uma cidade que sempre viveu da agricultura e da pecuária, certo? Então eu acho que a agricultura e a pecuária têm que ser incentivadas, procurando adequar essas áreas à industrialização, à agroindustrialização, para beneficiar os produtos e agregar valor e para que as pessoas possam vender e comercializar seus produtos de uma forma melhor para eles. Mas eu também penso, Levi, o seguinte: jamais um empresário, um médio, pequeno empresário vai investir numa cidade se não tiver nenhum incentivo para ele investir lá. São Francisco é uma cidade pequena, como nós sabemos, e jamais um empresário de Souza, de Cajazeiras, vai sair daqui para investir em São Francisco sem ter nenhum incentivo. É isso que a gente vai buscar, incentivar essas pessoas. Como? Nosso plano é adquirir, no primeiro ano de governo, se possível, terrenos, certo? E lutar junto ao governador do estado, que é aliado nosso, do PSB, pela construção de galpões. Com essas duas coisas, o terreno e o galpão, nós já temos, inclusive, promessas de pessoas, de outros estados, inclusive, nós conversamos pessoalmente com essas pessoas, de vir instalar pequenas e médias empresas em São Francisco. Inclusive, de Minas Gerais, conversei com 2 empresários há uns 2 meses atrás, um na área de distribuição de cosméticos e um na área de distribuição de fogos de artifício. Inclusive foi intermediado por Marquinhos. Então ele disse: olha, Júnior, se você conseguir nos oferecer essas duas coisas, eu garanto a você que São Francisco vai ter essas 2 distribuidoras. E ele disse que isso daí, Levi, geraria em torno de 40 empregos. Então, para mim, isso é uma coisa satisfatória. Então, a gente vai buscar incentivar nesse sentido a geração de emprego e renda. Não estou te dizendo e nem dizendo ao povo de São Francisco que isso é uma coisa fácil e simples de ser feita. Mas, ao menos, eu vou tentar e, com fé em Deus, vou conseguir. Por falar em tentar a questão de geração de emprego e renda, por que o senhor não deu o primeiro passo, já que o senhor tem empresas em Aparecida e em Santa Cruz? Pulou São Francisco, aliás, em Aparecida, pulou, não colocou sua empresa, no caso o senhor tem uma farmácia veterinária. Por que não essa farmácia ser instalada em São Francisco, candidato? A farmácia não é minha desde 2010 já, desde quando eu passei a concurso do IFPB em São Gonçalo. Quando se vai instalar um comércio, a gente é orientado por órgãos como o Sebrae, Banco do Nordeste, né, para isso, e se faz um estudo de mercado. E assim, na época eu fui orientado e fiz, e realmente eles me indicaram colocar em Aparecida, porque era um lugar que tinha em crescimento pelas bases de Souza, que a agricultura e a pecuária se desenvolver mais, então a gente colocou ali. Mas a gente tem propriedade lá, Levi. A gente procura produzir frango de corte lá, no sítio, lá na Prata, e gera pouco, mas gera emprego sim. Meu irmão, Geofábio, tem aqui sua clínica e seu laboratório aqui também, com pessoas de lá trabalhando aqui. Então a gente procura sim valorizar as pessoas de lá, certo? Então a gente não esquece das nossas raízes de forma alguma. E como eu te falei, se a gente também tiver a oportunidade de fazer isso, partindo da nossa pessoa e de pessoas da nossa família, a gente também vai fazer. Agora precisa ser incentivado. Precisa ter incentivo para se manter, inclusive as que já estão lá. O senhor buscou esse incentivo lá em São Francisco? Chegou a procurar? Não tive acesso. Mas não existe nem programa para a gente procurar. Ao menos que não é divulgado, né, pelo município, esse tipo de incentivo. Não é divulgado. Se houver, eu sou desconhecedor disso, se realmente acontece. Agora, eu te adianto o seguinte: até hoje não se procurou investir nessa área de emprego e renda em São Francisco. E se foi de forma muito discreta e não teve sucesso. Agora, eu deixo a pergunta, de quem será a culpa dessa falta de sucesso? Será que os empresários não precisam de um apoio do poder público para se situar numa cidade e gerar emprego e renda?
Eu sou contra a política do assistencialismo total, em que você quer sustentar as pessoas com migalhas, com ajudas de 80, com vale em supermercado. Isso acontece hoje em São Francisco? Acontece muito em São Francisco, muito mesmo, certo? Infelizmente. Não sou contra a ajuda humanitária, muito pelo contrário, eu também pratico a ajuda humanitária. Eu gosto de ajudar as pessoas. Mas a saída... O senhor também dá 80, 100 às pessoas? Não, porque eu não sou prefeito, não sou funcionário de São Francisco, não recebo nada de lá, mas quando eu posso fazer das minhas condições a uma pessoa que vem à minha procura, eu faço isso de forma isenta de política. Isenta de política. A gente recebeu informações, isso já faz alguns dias ou algumas semanas até, de duas situações que estão acontecendo hoje em São Francisco. A falta de água através da adutora de Capivara e o fato de alunos de uma escola estadual estarem saindo mais cedo da sala de aula justamente por falta de água. E vocês que são ligados ao governador Ricardo Coutinho não são cobrados pela população? E se são cobrados, vocês têm procurado autoridades do Estado para resolver esses problemas, Gerson Júnior? Somos cobrados diariamente, Levi. Certo? E a Capivara hoje a gente sabe que a situação da quantidade de água lá é muito pequena hoje, certo? São Francisco é a última cidade a receber água da adutora, tá certo? Mas a gente tem que ver o porquê isso aconteceu. São Francisco tem um reservatório que daria para abastecer São Francisco, que era o Paraíso. E em vez de fazer uma adutora do Paraíso passando por São Francisco para chegar em Santa Cruz, fizeram direto para Santa Cruz e deixaram a cidade desassistida. Aí procurou-se trazer água de um açude a quase 40 quilômetros de distância. Tá certo? Então, sobre a falta d'água, que é verdade, a gente tem andado nas casas e as pessoas cobram muito da gente, a gente vai cobrar quem? A Cagepa. E muitas pessoas relacionam, pelo fato de meu pai ser funcionário da Cagepa, a falta d'água a ele. Ele é do setor comercial da Cagepa. A parte financeira, a parte de serviços gerais e de manutenção são outras pessoas. E você pode procurar saber que a gente liga semanalmente, até discuta às vezes com essas pessoas sobre o que está acontecendo em São Francisco. Mas eu te dou um testemunho aqui. Nós, como eu te falei já, nós procuramos ajudar as pessoas nessa área de abastecimento, na zona rural. E se Deus quiser, nós vamos fazer também na zona urbana, a partir de janeiro, também procurando perfurar poços na sede do município e instalando caixas d'água para que as pessoas possam ter acesso à água. Mas eu tenho uma fé maior ainda que a gente não vai precisar nem disso. A partir do ano que vem, Deus vai abrir as torneiras e abastecer todos os nossos mananciais. E esse fato dos alunos saírem mais cedo da escola por falta de água não incomoda vocês da oposição? E se o seu adversário político usa esse discurso na campanha? Incomoda bastante. Eu não me sinto nem um pouco à vontade de saber que um aluno saiu de uma sala de aula por falta d'água. Realmente é uma coisa que preocupa a gente, e como eu te disse, a gente procura resolver, cobrar. Mas eu hoje não sou o gestor do município. Na verdade, quem tem a obrigação de cobrar é o prefeito do governador. Independente de lado político. A relação institucional é entre município e governo do estado. Mas a gente faz isso mesmo sem ter o cargo de prefeito de São Francisco. Cobra a Cagepa diariamente. Ok. E esse assunto é usado lá na campanha política? Eu acho que eles estão, pelo menos nos comícios, já ouvi falar que eles procuraram atingir a gente nesse ponto. Mas eu acho que as pessoas têm entendimento e sabem da nossa responsabilidade com aquela terra. E eu acho que as pessoas entendem perfeitamente que a nossa parte a gente faz. O governo do estado enviou 2 carros-pipas para São Francisco. Tem 2 carros-pipas rodando em São Francisco, que é o governo do estado que paga, certo? E o prefeito, ao invés de procurar resolver esses problemas com a perfuração de poços ou outra coisa, prefere alugar poços para encher os caminhões-pipa para mandar para as comunidades. Existe um cacimbão lá no município de São Francisco, foi alugado para enviar água para as comunidades, sendo que o dinheiro desse aluguel daria para perfurar 2 poços artesianos. Será que isso está correto? Então eu tenho a plena convicção do problema hídrico que São Francisco passa hoje. Fico triste, mas eu digo a você que a gente não se cala em momento algum
não se omite em momento algum de pedir a quem é de direito resolver o problema, certo? Agora, como eu te falei, eu não tenho cargo de prefeito. Quem tem que cobrar é o prefeito ou o governador. E eu tenho certeza que o governador, institucionalmente, não vai deixar de receber o prefeito lá em João Pessoa. Muito bem, 8h45, vamos ao intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com o último bloco, trazendo as perguntas com temas sorteados, onde o candidato comenta e diz quais são suas propostas para aquela determinada área. Voltamos já já com a Caravana da Democracia. Estamos apresentando entrevista com os candidatos a prefeitos da região de Souza. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Alô, amigos, eu sou José Dias Neto e o nosso encontro agora é todas as quartas e quintas, a partir das 18 horas no Interview, o seu programa de entrevistas. Interview, todas as quartas e quintas, sempre às 18 horas. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Venha conferir as novidades da Dadá Bijuterias. Brinquedos e decoração com descontos especiais de até 25% para revendedores. Dadá Bijuterias, na Praça Presidente João Pessoa e Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. E em Patos, na Rua Leôncio Vanderlei 321 Centro, em frente ao Mercado Central. Aceitamos também os cartões Visa, Master e Hiper. Venha na Dadá Bijuterias e conheça nossas novidades. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Viva momentos de paz, harmonia e esclarecimentos espírita doutrinários assistindo ao programa Mensagem de Esperança. Mensagem de Esperança é produzido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sírios do Caminho. Sua apresentação ocorre todas as sextas, das 18 às 18h30, aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Mega Engenharia, construções e terraplanagens, implantação de loteamentos, construção de açudes, locação de máquinas, Mega Engenharia, rodovia BR-230, quilômetro 502, Distrito Industrial, Cajazeiras, Paraíba, 83-3531-4535 e 99935-7718. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba.
voltamos a apresentar entrevista com os candidatos a prefeitos da região de Souza. 8h49, de volta a nossa conversa com o candidato de oposição de São Francisco, Gerôncio Sucupira Júnior, projeto TV Diário do Sertão, OAB Souza e Cajazeiras, Rádio Líder FM, Alto Piranhas de Cajazeiras, provedores internet Netline e também Newline. Também conosco nessa parceria, Leleca Produções, Tico Mildeza Produções. E os nossos patrocinadores, Supermercado Universo, Sabão Novo Reino, Voita Gás, Clinos Oftalmologia Especializada, Martins Farma, BIC Informática, suplementos e artigos de informática no centro de Souza, do nosso amigo Chicão, Martins Farma, New Ótica, Onofre Materiais de Construção, Siga Autoescola, Souza Eletromóveis, Super Félix, Central Lab, E-Design e também Mondrian Motel. A nossa entrevista está sendo transmitida ao vivo através do link tvdiariodosertão.com.br. Candidato Gerôncio Sucupira Júnior, nesse bloco, vamos aqui com alguns temas que você fará o devido comentário e, logicamente, dirá quais são suas propostas sobre o tema escolhido. Para começarmos, abastecimento. Levi, a gente inclusive já explanou sobre isso aqui, a gente vai se aprofundar mais um pouco. Minha proposta para acabar ou diminuir a crise hídrica que São Francisco passa é a seguinte: existe um açude público em São Francisco que não está sendo utilizado. Então a gente quer fazer uma limpeza desse açude, que é próximo à sede, vizinho à sede do município, e vai, junto ao governo do estado, buscar uma adutora do Paraíso. Então acredito que essas duas ações vai acabar ou ao menos diminuir bastante a crise hídrica que São Francisco se encontra. É claro que a gente tem que contar com a ajuda dos céus, certo? E também a perfuração de poços no município para ajudar de uma vez por todas a acabar com essa falta d'água que hoje assola principalmente a sede do nosso município. E a gente também tem o sonho de instalar uma ETA, Estação de Tratamento de Água, na comunidade de Ramada, e que chegue isso até Santa Mara e Cacimbinha, também essa água tratada, certo? Então, para o abastecimento, o primordial que a gente pensa é isso: reaproveitar o açude público de São Francisco, reativá-lo, fazendo uma limpeza nele, puxar a água do Paraíso para São Francisco, e essas duas coisas juntas abastecer a cidade. E junto ao prefeito de Santa Cruz e ao governador do estado, procurar uma maneira definitiva também de resolver o problema de abastecimento de Santa Cruz, porque é importante, já que o Paraíso leva água para Santa Cruz. Eu acho que Santa Cruz também tem que ter o seu reservatório próprio, certo? E a gente, em parceria com eles e com o governador e com os deputados, a gente também vai brigar por isso, para que o Paraíso e o açude da sede do município resolvam de uma vez por todas a questão do abastecimento de São Francisco. Ok, vamos aqui com mais um tema desta feita: funcionalismo público, candidato. Funcionalismo público, eu entendo o seguinte, Levi: é o básico de qualquer governo manter o funcionário em dia, os pagamentos em dia. E principalmente a questão dos pisos salariais, que a gente sabe que a ordem vem de Brasília. A gente procurar seguir as leis que regimentam o piso salarial dos professores, questão dos profissionais da saúde. Então a gente vai seguir à risca isso daí. Eu acho que não é uma coisa extraordinária se pagar um funcionário em dia. Eu acho que é mais do que a obrigação. Dar condições de trabalho, questão de transporte, se puder ajudar, ajuda, certo? Existem vários funcionários de São Francisco que são concursados de outras cidades, e existe uma política lá de se fornecer o carro para levá-los até a cidade. Eu penso da seguinte forma: o funcionário pode receber uma gratificação ou uma ajuda no contra-cheque, um auxílio de transporte. A gente tem que regulamentar isso. Agora, alugar carro para vir buscar funcionário
em Souza para levar para São Francisco, que eu acho que isso não é o correto. Seria muito mais correto se eu pagasse um aluguel de um carro para trazer os funcionários, as pessoas de São Francisco, que trabalham em Souza, em empresas aqui em Souza, ajudar eles nesse transporte. Certo? Por quê? Porque, Levi, as pessoas que saem de São Francisco para Souza, vêm ganhar o dinheiro em Souza para gastar em São Francisco. E ao contrário dos que vão daqui para ganhar o dinheiro em São Francisco para gastar aqui em Souza. Você é contrário ao fato do município alugar um carro para levar os funcionários que trabalham em São Francisco e residem em outras cidades? Sou totalmente contra. Eu posso ajudar de outra forma, como eu falei. Regulamentar uma gratificação e colocar em cima do salário um auxílio de transporte. Agora, alugar carro para levar funcionário para trabalhar em São Francisco, eu posso até fazer isso, mas desde que primeiro eu faça o que eu te falei. Ajude as pessoas de São Francisco que trabalham fora a vir ganhar seu dinheiro. E são muitas as pessoas? São bastante pessoas. Que têm esse transporte? Muitas pessoas de São Francisco, de Ramado, do Riacho, que saem de lá todos os dias de moto ou pagando passagem para vir trabalhar em Souza e ganhar seu dinheiro. E são muitas que fazem o caminho inverso? Muitas pessoas. Muitas. Existem em torno de 3 a 4 carros locados por dia para fazer isso. Levar pessoas daqui para lá. Certo? Se eu puder ajudá-los, tudo bem, mas primeiro eu tenho que ajudá-los aqueles de São Francisco. Eles não são transportados nos próprios veículos do município, não? Carros locados. São todos locados. Mas também existe uma doblô que leva também funcionários para lá. Então, ok, vamos aqui a mais um tema para o candidato discorrer sobre esse assunto, é agricultura, candidato. Como eu te falei, a agricultura para mim é a base econômica. A agricultura e a pecuária é a base econômica da nossa cidade. Queiramos ou não, essa é a verdade. Então eu acho que um gestor tem que apoiar isso de forma muito forte, incentivando essas pessoas, como ajudando a elas na comercialização, no beneficiamento desses produtos, certo? O corte de terras, a gente vai aumentar isso, porque atualmente o que acontece? O município começa a cortar as terras e quando vai terminar, muita gente já tem perdido o momento correto do plantio. Eu acho que o município tem que procurar outra forma de agir. Se eu não me engano, já conversei com alguém de Santa Cruz, lá eles fazem a seguinte forma, eles dão um cheque, o município paga um cheque e a pessoa contrata o trator para cortar a sua terra. Porque de uma vez só todos conseguem cortar nas primeiras chuvas. E se a gente for comunidade a comunidade, sempre vai ter alguém prejudicado. Então a gente quer fazer esse corte de terra de uma forma muito rápida para que as pessoas peguem o tempo correto do plantio e não tenham prejuízos nessa situação, certo? Ok, mais um tema aqui para a gente falar aqui na entrevista com o candidato de oposição de São Francisco, infraestrutura, candidato Gerôncio Júnior. O carro-chefe da nossa proposta na infraestrutura, primeiro, é a urbanização das ruas da Baixada em São Francisco. Que há 20 anos, você fosse lá 20 anos atrás e fosse hoje, está a mesma coisa. As pessoas daquela localidade em São Francisco até hoje vivem na terra, né, e sem nenhuma estrutura digna de moradia. Então, nossa primeira questão de resolver é isso. Questão da Baixada, das ruas da Baixada. Onde é que fica a rua da Baixada? Lado direito ou esquerdo? Próxima saída para Santa Cruz, certo? Lado direito ou esquerdo? Isso, próximo à casa de show São Miguel ali, Colégio Dorival Silveira ali, certo? Questão também de praça de evento, Levi. Hoje São Francisco tem um problema sério. Sempre que se faz um evento em São Francisco, as ruas são interditadas. Então nós vamos procurar construir uma praça de eventos nos arredores da cidade, para que essa questão do trânsito não seja mais prejudicada. As pessoas reclamam muito disso, tá certo? E eu acho que uma praça de eventos, até para reforçar a questão do forrochão, até da própria festa do bode, que a gente quer incrementar a festa do bode, tá certo? Hoje nós temos a festa do bode em São Francisco, uma festa particular num clube, e que se você chegar lá procurando um pedaço de bode para comer, não tem. Então é uma festa que tem 57 anos de tradição, eu acho que merece ser incentivada. Inclusive isso entra também na questão da agropecuária. A gente tem que investir na agropecuária também procurando reforçar a festa do bode. Investir na parte de caprina e ovinocultura, dando assistência às pessoas. É interesse nosso distribuir animais, matrizes e reprodutores. A gente chama isso de kits. Distribuir esses kits a proprietários para que possa realmente fortalecer a produção e a criação desses animais
que venham colaborar com o crescimento da festa do bode. Você pretende manter ou não o forrochão, caso venha a ser eleito? Com certeza. Com o mesmo nome? Com certeza. Isso não... Essas coisas são pequenas assim, Levi, não interessa mudar, não. Então, se já é tradição forrochão, continua forrochão, não tem problema nenhum. Você falou em praça de eventos, mas eu me lembro que aqui no meu programa de rádio, a gente divulgou uma licitação que a prefeitura estava abrindo para fazer tipo uma praça de eventos lá perto do Açude Paraíso. Você tem conhecimento disso? É verdade. E esse dinheiro voltou. E a obra não foi realizada. Inclusive, eu gosto de ser bem justo. A praça de eventos construída dentro do Açude do Paraíso, próximo ao Açude do Paraíso, eu não achava correto na época. Por causa da questão ambiental. Certo? Poderia prejudicar os pescadores que tiram seu sustento de lá. Mas São Francisco é uma coisa, se existe uma coisa que se precisa na área de infraestrutura hoje, é uma praça de eventos para desafogar o trânsito da cidade. E hoje você acha cabível essa praça de eventos perto do açude? Sou contra. Principalmente no lugar onde ia ser construído, que era perto do Sangradouro. Então, quando houvesse uma festa, ia haver a contaminação das águas, alguma coisa desse tipo. E na minha opinião, uma opinião particular, não seria o ideal. Mas também não sei, como eu te falei, o gestor é quem está lá hoje. É a decisão dele, dos aliados dele, se foi correto perder esse dinheiro, certo? Se ao menos se tentasse transferir para outro lugar. Então eu acho assim, uma ineficiência deixar voltar em torno de R$300 mil do município, né, uma coisa que o município realmente estava precisando. Mas, como eu te falei, eu quero olhar para frente e quero conseguir um local perto de São Francisco e construir, se Deus quiser, essa praça de eventos. Setores da oposição, e aqui já é uma pergunta da produção agora, não é mais dos temas definidos, setores da oposição têm dito na imprensa sousense que o atual gestor é perseguidor, persegue pessoas que não comungam muito com o seu pensamento político. Esse também é o seu pensamento, Gerôncio Júnior? Existe aqui uma pessoa que está aí fora, inclusive, que é uma das pessoas que são muito perseguidas pelo gestor atual lá. Não vou nem dizer o nome dela para resguardar ela. Mas todo mundo em São Francisco sabe. Quem me conhece, quem conhece a minha postura, o meu jeito de ser, jamais vai ver em mim um gestor que vai perseguir os funcionários. Eu sou funcionário público, Levi, e gosto que meus direitos sejam respeitados. Então, eu, como gestor, tenho que primar para que os funcionários de São Francisco não sejam perseguidos. Agora, o que vai acontecer? Pessoas que exercem determinadas funções hoje, são concursados para determinada coisa, trabalham em cargos totalmente diferentes, privilegiados. Então isso não vai acontecer, eles vão voltar para as suas funções de origem. Eu acho que isso não é perseguição, é uma coisa básica que tem que se fazer, apenas isso. Mas essa questão de transferir fulano para lugar tal, que é longe, isso é coisa ultrapassada. Isso é coisa que não deve mais existir na política. A gente vive hoje cobrando dos políticos a nível nacional a questão da corrupção. Fala dos políticos que quase todo político é isso, é aquilo outro. E como é que eu falo isso e vou entrar como gestor de uma cidade e vou praticar a mesma coisa? Eu sou defensor da política nova, em que as pessoas juntas trabalhem pelo desenvolvimento daquela cidade. E o gestor tem que apoiar essas pessoas, independente de cor política. São Francisco vai ser uma cidade mais feliz a partir de janeiro, se Deus quiser. Porque nós vamos morar lá, vamos dar assistência às pessoas de lá, conversar diariamente com as pessoas e não vai ter perseguição, isso você pode acreditar. Ok, candidato, eu quero agradecer aqui a sua presença nos nossos estúdios, aqui na Rádio Líder FM, nesse projeto idealizado pela TV Diário do Sertão, a quem aqui referendamos o nosso querido Peterson Santos, da cidade de Cajazeiras, e deixar o espaço para as suas considerações finais, né? Isso dá direito, inclusive, a você pedir o voto, a convidar as pessoas para algum evento que vai acontecer nesses próximos dias. Enfim, momento de suas considerações finais. E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui, Gerôncio Sucupira Júnior. Eu que agradeço, Levi. Antes de fazer minhas considerações finais, eu gostaria só de deixar uma cobrança aqui ao gestor atual em respeito à reforma e ampliação do Colégio Chico Coreia, que há 3 anos se encontra parada, com o dinheiro na conta, porque é um convênio do município com o Estado. E por problemas, segundo ele, de empresas, essa obra está parada há 3 anos, com o dinheiro na conta. Então, quem perde são os alunos de São Francisco, quem perde são os pais de família.
Então fica aqui o apelo para que ele resolva esse problema, aplique o dinheiro que está na conta do município, para que essa obra realmente saia do papel e venha a se concretizar. E finalmente aqui eu gostaria de pedir ao povo de São Francisco a oportunidade de governar aquela cidade, mostrar que a gente é capaz de fazer bem e bonito para a cidade crescer, certo? A gente tem a convicção que está preparado para fazer isso. Queria agradecer a todas as pessoas que vieram de São Francisco me acompanhar aqui, os candidatos a vereadores, lideranças, meus irmãos aqui presentes, minha família que tem me apoiado muito, tá certo? E pedir o meu colega Ítalo Figueiredo, que é meu companheiro de chapa, que veio somar com a gente nessa eleição, para a gente, se Deus quiser, vencer e administrar bem São Francisco. E aproveitar as pessoas para convidar para amanhã, dia 10 de setembro, nosso primeiro comício na comunidade do Riacho, fazer uma festa bonita, fazer uma festa democrática e principalmente fazer uma festa de paz e de propostas para aquela cidade. Porque eu sou candidato de propostas, não sou candidato porque eu quero. Sou candidato porque eu quero ver uma São Francisco mais pujante, mais forte e um povo mais animado e feliz. Muito obrigado, parabenizo você, parabenizo o site Diário do Sertão, a OAB, todos os seus parceiros por essa iniciativa brilhante e que nas outras eleições se ramifique mais pelas cidades, porque as pessoas precisam conhecer verdadeiramente em quem está votando. Acho que as pessoas têm votado de forma consciente. Muito obrigado e um abraço, Levi. Exatamente. Um abraço a você também, candidato. Esse é o nosso projeto, aliás, para as próximas eleições. Fazer essas entrevistas nas próprias cidades, onde os candidatos disputam as eleições. Forte abraço a todos, obrigado pela audiência. À tarde voltaremos com mais uma entrevista na Caravana da Democracia, entrevistando o atual prefeito e candidato à reeleição, João Bosco Filho. Um abraço a todos e até à tarde, se Deus quiser. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.